Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. O meu nome é Júnior Stornelli, também Madame Agatha Killer, e eu estou aqui para comentar sobre a adaptação de TV, a série de 3 temporadas inspirada na trilogia do Bill Hodges, Mr. Mercedes, do autor Stephen King. Então vamos lá. Eu tive a oportunidade de assistir Mr. Mercedes há muitos anos atrás, quando foi lançada a série. Há mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu sabia que tinha sido lançada, eu já tinha a trilogia, eu tinha lido apenas o primeiro, que é o Mr. Mercedes, e sabia que a primeira temporada ia adaptar apenas o primeiro livro. Fui assistir. Não sei por que razão, eu assisti uns 3 episódios, gostei, achei que estava bem adaptado, mas ainda assim eu não assisti tudo, ficou pra lá. Acho que muita coisa que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Vai ler outra coisa, vai assistir outra coisa, e a série ficou pra escanteio, também não tinha terminado os livros. Aí recentemente, aqui no Lar da Agatha, eu pensei, putz, preciso terminar a trilogia Mr. Mercedes, os livros. Então li o segundo e o terceiro, fiz as resenhas, estão aqui no canal, e vou deixar também linkado nos cards ou embaixo nas descrições desse vídeo. E decidi em seguida assistir a adaptação e comentar com vocês o que eu achei da série. A série realmente traz os 3 livros em 3 temporadas diferentes. Em primeiro lugar, preciso deixar claro que não segue a linha certinha dos livros, que é Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e depois Último Turno. Aqui na série de TV eles optaram por fazer Mr. Mercedes, Último Turno e depois Achados e Perdidos. Então o segundo livro acabou se tornando a 3ª temporada da série. Acho que isso faz sentido? Sim, foi uma coisa que me agradou. Na leitura, né, da trilogia, eu gostei do formato que o King escolheu, eu gostei da ideia, eu entendi onde ele queria chegar, o que ele estava fazendo, então funcionou super. Já na hora da série, eles aproveitaram uma outra abordagem, né, que também fazia sentido inverter a ordem do segundo e terceiro livro para a cronologia que eles estavam fazendo. Não vou dar muitos spoilers de coisas que acontecem ali, porque se eu falasse o porquê exato deles terem trocado o segundo para o terceiro livro na hora de fazer a adaptação, eu teria que contar o final do primeiro livro, que é o final da primeira temporada. Sabe, digamos que tem um gancho, vamos dizer assim, bem por alto. Tem um gancho no final da primeira temporada, que é o primeiro livro, que o Stephen King pega esse gancho, guarda ele ali e vai desenvolver outra coisa no segundo volume. E aí depois, lá no terceiro volume, ele recupera aquele gancho que ele deixou lá no primeiro, entendeu? Pra mim fez sentido na leitura. Mas eu acho que eles aproveitaram, não sei, a produtora deve ter pensado, o pessoal na hora de fazer a série pensou, não, já vamos fazer na ordem certinho. Esse gancho aqui já vamos conectar a primeira temporada com a segunda pra já seguir no embalo exatamente onde a gente parou. E isso é interessante digamos assim, se tratando de televisão, se tratando de um público que tá ali assistindo, diferente da galera que já sabe que é uma trilogia e quer ler os 3 livros, sabe? Eu acho que o leitor já vai entender um pouco melhor que, tá, esse gancho tá aqui, depois a gente retoma lá, beleza. Eu acho que na televisão é tudo muito mais urgente, né? E eles optaram, enfim, por resolver assim. Tiveram coisas que eu amei na adaptação e tiveram coisas que eu não gostei na adaptação. Vou dar apenas a minha opinião. É claro que eu acho também, eu respeito muito essa criatividade artística da pessoa dessa equipe, pegar esse trabalho, o livro, ter autorização para adaptar. Eu acho, se eu não me engano, que Stephen King tá ali participando dos bastidores, nessa série já acabou, esteve participando dos bastidores nessa adaptação, então ele sabia o que estava acontecendo e ele aprova muita coisa. Eu acho que é interessante isso de você dar essa liberdade de pegar uma história e contar ela por outro ponto de vista, levar para outros caminhos. É legal, mas ao mesmo tempo é normal você ter acabado de ler o livro, correr para ver uma adaptação e se incomodar com as alterações que foram feitas quando você sente tipo assim, putz, eu achei que no livro estava melhor. Então existem essas duas coisas. Posso dizer que se você não leu os livros, provavelmente você vai aproveitar muito mais a série do que no caso eu que li, assim, porque eu fiquei pensando, mano, por quê, né? Quando eu deixo de lado a ideia do livro originalmente, eu entendo as escolhas feitas na série e acho que funciona super. E por outro lado, eu fiquei incomodado porque eu já tinha lido o livro e achei que no livro algumas coisas tinham funcionado muito melhor. Então foi complexo para mim essa experiência. Vou citar alguns pontos para justamente esclarecer os meus pensamentos.
Primeira temporada, Mr. Mercedes, é a melhor temporada em quesito adaptação. Tá muito fiel, os acontecimentos são basicamente os mesmos. A gente tem os personagens também bem adaptados dentro dos seus papéis, assim, na história, sabe? Eles estão dentro do comportamento que eu já imaginava, que foi o que eu li no livro. Então, assim, os acontecimentos estão fiéis, o momento em que cada um personagem entra na história, o que tem pra contribuir, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, tudo isso tá super fiel. Com exceção do ato final, sabe? O grande finale, assim, foi uma escolha, uma mudança, né? O vilão faria uma coisa e aí na série ele acaba fazendo outra. A intenção é a mesma, eles mudam apenas, assim, localização, não sei como explicar, a ideia é a mesma, então é o tipo de mudança que me agrada muito. Eles quiseram fazer um final diferente, mas a intenção do final é a mesma, então assim, o que o vilão estava planejando é aquela mesma coisa, que era causar uma maldade, né, e a maldade estava na mesma proporção, então, enfim, estava tudo muito parecido. Então a gente tem vários momentos ali no final que me deixam também super feliz no quesito adaptação da primeira temporada. Falei, fechou bonitinho, fiquei empolgado pra segunda. Mas eu tô falando aqui da série como se eu já tivesse falado com você sobre o que é, né? É porque na minha cabeça tá assim, tá? Me desculpe, eu fiz agora a resenha dos 3 primeiros livros, tá tudo tão fresquinho, falei tanto disso aqui no canal, que eu fico sentindo, esqueço que os vídeos são individuais e você pode estar assistindo isso sem ter noção do que se trata Mr. Mercedes. Bom, Mr. Mercedes acompanha o nosso protagonista, que é o Bill Hodges, que é um detetive que está aposentado, e quando ele aposentou, ele deixou um caso muito grande em aberto. Ele não conseguiu resolver a tempo da sua aposentadoria, que foi um massacre realizado pelo Mr. Mercedes. Essa figura desconhecida, chamada de Mr. Mercedes, foi uma pessoa que simplesmente roubou o Mercedes-Benz de uma mulher muito rica. Ele roubou o Mercedes-Benz dela e numa madrugada muito fria, tinha um grupo de pessoas, assim, mais de 100 pessoas numa fila, uma fila de emprego, uma feira de empregos que abria as portas de manhã cedo. E o pessoal que estava sem emprego há muito tempo, a economia estava baixa, o nível de desemprego muito alto, o pessoal estava desesperado e estava todo mundo nessa fila ali, já esperando amanhecer. E foi chegando gente, madrugada dentro, e uma friagem infernal, e de repente essa pessoa nesse Mercedes-Benz aparece na frente da fila, todo mundo fica, meu Deus, o que é isso? Ele simplesmente acelera e vai pra cima da multidão e sai atropelando todo mundo, causando um massacre. Essa é a cena inicial do livro e a cena inicial da série. É extremamente pesada, eles conseguiram adaptar isso muito bem, eu fiquei muito satisfeito com a cena, falei, putz, pelo que a gente leu e pelo que a gente pode ver aqui, foi uma adaptação muito boa, eu fiquei muito feliz, muito contente. E a partir daí o nosso detetive Bill Hodges, que na época do massacre do Mr. Mercedes não conseguiu desvendar o caso junto com o Pete, que era o seu parceiro de trabalho, né? E ele não conseguiu desvendar, eles não conseguiram, a polícia não descobriu. Passaram-se acho que 6 meses, ele acabou aposentando, e depois que ele aposentou, o Pete, que é o amigo dele, continuou na polícia, que era mais novo, né? E o Bill Hodges, ele seguiu uma vida, assim, muito vazia. O que é muito importante falar, que a gente já vem pontuando aqui as diferenças entre série e filme, é que na série o nosso protagonista Bill Hodges está lá, conforme no livro, entediado, sem saber o rumo da vida dele, ele tá envelhecendo, a saúde dele tá indo pelo ralo, sabe? Ele já não liga pra mais nada, ele já está pensando, sabe, o quão vazia está a vida dele pós a aposentadoria. Era aquele tipo de pessoa que vive do seu trabalho e o trabalho consumiu a vida dele. Então na hora que o trabalho foi tirado dele, é como se ele não tivesse mais nada. E basicamente é isso. No livro, principalmente, a gente sabe que ele é divorciado, tem uma filha e que a ex-esposa e a filha vivem uma vida afastada dele porque ele causou esse distanciamento. Com o trabalho dele, ele causou esse distanciamento. Então a filha dele não tem esse afeto com ele. No livro fica meio que por aí, sabe? A filha é citada em alguns momentos e tal, mas não é nada muito presente. Sabe, a vida dele se desenrola basicamente como se ele fosse totalmente sozinho. Já na série, não.
Na série a gente tem a inclusão da ex-esposa, que está presente em vários momentos da história. A gente tem a inclusão da filha também, que também tem um desenvolvimento. E aí começa a primeira diferença de série e livro que eu gostei. Sabe, eu gostei porque manteve a ideia de que a filha não tem um vínculo tão forte com ele, existe um problema entre os dois, coisas mal resolvidas. Eles até aprofundaram um pouquinho, assim, misturaram não uma indiferença por parte da filha, mas eu acho que uma dificuldade de se aproximar dele e vice-versa. Mostraram o que esse distanciamento dele causou na relação, como que foi basicamente isso o pilar da separação dele da dona, que é a ex-esposa dele. Então eu acho que esse tipo de aprofundamento e acrescentar esses personagens num programa de TV faz muito bem, porque aqui não é como se eles estivessem inventando coisas, é uma informação que está no livro, mas ela é falada meio superficialmente e deixada de lado, e não, eles resgataram isso e deram mais profundidade. Então você ganha mais desenvolvimento do próprio protagonista Bill Hodges e ao mesmo tempo que você tem mais personagens em cena, e isso é muito interessante. Nosso protagonista Bill Hodges é interpretado pelo Brendan Gleeson. Eu não sabia o nome dele, mas ele é conhecidíssimo, pelo menos aqui na minha casa, na sua talvez também, como o Professor Moody de Harry Potter, e é o único papel que eu tinha visto ele antes. Já achava ele ótimo naquele papel, mas posso dizer que eu acho ele brilhante como Bill Hodges. Ele é exatamente o Bill Hodges que eu queria que fosse. Então, quando ele ganhou vida na série, eu fiquei, mano, que incrível que ficou. Principalmente, primeiro, eu acho que o elenco todo, da série toda, tá me agradando. Não, com algumas exceções, me agrada bastante. O nosso grande vilãozão, o Mr. Mercedes, conhecido também como Brady Hartsfield, é interpretado na série pelo Harry Treadway. Eu conheço ele desde antes de Mr. Mercedes, eu conheci ele no papel de Dr. Frankenstein em Penny Dreadful, que é uma das minhas séries preferidas, ainda vou falar dessa série aqui no canal, e eu acho ele muito bom nos dois papéis, porque ele interpreta muito bem uma pessoa esquisita. Paciência, né, coitado do ator. Mas ele está brilhante como Brady. Brilhante, brilhante. É assim, é assustador o quão Brady Hartsfield ele é, sabe, em tela. Eu fiquei assim, caraca, que delícia, que sabor. Para além da adaptação e do elenco nesse sentido, nós temos também uma inclusão de personagem, que é a Aida. A Aida, ela é uma vizinha do Bill Hodges na série, e ela é interpretada pela Holland Taylor. A atriz é maravilhosa e ela está ótima no papel, mas é uma daquelas inclusões que, para quem não leu o livro, vai fazer muito mais sentido do que para quem leu o livro, porque é uma personagem nova que ela vai amarrar coisas da história mais pra frente que você fica assim, nem tá no livro, amada. Ele tem uma vizinha no livro, sabe? Mas é um momento muito rápido e é uma coisa muito pequena, assim, para ter ganhado tamanha proporção na série. Ao mesmo tempo, é uma adaptação, é uma alteração que não me incomoda muito, porque a atriz está brilhante no papel e ela é uma personagem bem interessante em alguns aspectos, e outros eu fiquei até um pouco incomodado. Continuando com o elenco, nós temos o Jerome. E o Jerome é aquele vizinho adolescente que corta a grama do Bill Hodges. De início é somente isso, mas ele é um menino muito inteligente e ele entende muito de tecnologia. Quando começa a investigação do Mr. Mercedes por conta própria, que o Bill Hodges vai começar depois da aposentadoria, ele fala, não, pera lá, o Brady entra em contato com ele, não fala a própria identidade, né? Ele não se identifica, mas ele provoca o Bill Hodges tentando causar um suicídio no Bill Hodges. Ele vê que o cara tá bem afundado ali pós-aposentadoria e ele vem tripudiar para tentar causar ali um suicídio, mas o tiro sai pela culatra. O Bill Hodges decide investigar e tentar descobrir quem ele é para poder punir, né? Isso por fora da polícia. Uma investigação particular. Então ele vai precisar de ajuda com tecnologia. O Bill acaba chamando o Jerome para poder ajudar ele, mexer as coisas de internet, sites e e-mails, enfim, coisas que ele não sabe mexer. E nós temos uma terceira personagem importante, que é a Holly. A Holly entra um pouco mais pra frente nessa história, porque conforme o Brady Hartsfield vai provocando o Bill Hodges e fica essa coisa de cão e gato, um correndo atrás do outro, né? A gente tem a Holly aí que aparece no meio do caminho, ela é prima da Janelle, a Janelle aparece antes dela, que acaba sendo uma pessoa que vai incitar essa coisa investigativa do Bill Hodges também. E a Janelle na série é interpretada pela Mary Louise Parker.
tá ótima como Janelle. Eu fiquei muito satisfeito com essa adaptação, com essa interpretação dela. Como eu disse, a primeira temporada tá muito melhor adaptada que as outras, no meu ponto de vista. E aí a Holly, que é uma das personagens principais nessa trilogia, é interpretada pela Justine Loop. E é o seguinte, a Holly é o seguinte, ela é a minha personagem preferida da trilogia. Não tem ninguém na trilogia que seja mais especial pra mim do que a Holly Gibney. Só que a atriz tá muito boa no papel, tá bem interpretada, porém, ao longo da série, a Holly vai sendo, na minha opinião, desrespeitada e descaracterizada, sabe? É a sensação que eu tive. E isso me deixou muito desgostoso da vida. Mas antes de entrar nos porquês disso, eu vou falar de mais uma personagem que acaba ganhando muita força na série e que tem um certo destaque nos livros, mas não o mesmo destaque. Fiquei feliz que ela teve um destaque maior na série? Sim. Amei o rumo para onde ela foi? Talvez. Acho que sim. Mas vou comentar um pouquinho mais esmiuçado. Estou falando na série da Lou Linkletter, que é uma personagem bem importante, principalmente no primeiro livro. Ela aparece pouco, mas ela tem uma importância muito grande, porque ela é a única pessoa, além da mãe do Brady Hartsfield, a ter um contato maior com ele. Ela é uma colega de trabalho dele, ele é um assassino em série, mas ele precisa de um emprego para poder sobreviver e fazer as maldades dele, né? E lá ele trabalha numa empresa de tecnologias que atende em casa para poder arrumar a internet das pessoas, enfim, vende produtos tecnológicos, modem, essas coisas assim. E ele trabalha com ela, com a Lou. Na série ela é interpretada pela Brida Wu e a Brida está perfeita na personagem. Basicamente deu vida à minha imaginação, assim. Falei, caraca, essa é a personagem que eu tinha na minha mente. É uma colega de trabalho do Brady, que é sapatão e que conversa muito com ele no trabalho, e a pessoa que tenta ser mais próxima dele, além da mãe dele, que também está muito bem adaptada na série. E a mãe do Brady, que é a Deborah Hartsfield, está sendo interpretada pela Kelly Lynch. A atriz está brilhante porque a Deborah é uma personagem bem complexa. A gente tem ali uma personagem que também ganha um pouquinho mais de destaque na primeira temporada, até um pouco mais que no livro, apesar dela ter um bom destaque no livro. Os acontecimentos são bem fiéis ao que a gente tem no livro e ela entrega uma performance brilhante, brilhante. Dito isso, principalmente sobre a primeira temporada, a gente parte já logo para a segunda, onde a gente tem mudanças, né? Agora eu vou ter que entrar num pouquinho de spoilers aqui. Se você não assistiu nada ou então nunca leu a trilogia, vai ficar complicado pro seu lado, né? Se você não quiser spoilers. Mas não tem como eu falar de 3 temporadas da série sem citar spoiler nenhum. Então, lá vamos nós. Final da primeira temporada, a gente tem o grande embate entre o Bill Hodges com o Brady, que tá pra acontecer, mas acaba não acontecendo. E eu acho isso maravilhoso, porque tipo, a gente tá partindo pra um clímax na história, né? Que é o Brady ali indo explodir um local, tentar se explodir junto, se suicidar enquanto ele faz um ataque terrorista, né? De explodir um evento abarrotado de gente e deixar sua marca no mundo, é isso que ele quer. E o Bill Hodges está tentando correr atrás do tempo, né, para tentar impedir ele, só que quem acaba impedindo é a Holly e o Jerome. No livro, principalmente Holly e Jerome, mas aqui é mais a Holly. E no evento, ela é a pessoa que impede o Brady, pegando e esmagando a cabeça dele. Aqui ela esmaga com outra coisa, no livro ela esmaga com o porrete do Bill, mas não é tão importante assim essa mudança, sabe? Na série eles deram uma importância específica pro objeto que a Holly usa e que conecta ela com uma outra personagem depois, então eu achei isso interessante. Tá aí mais uma mudança que é sutil, mas bem interessante porque conecta mais a história do que o que a gente tem no livro. O que me incomoda a partir daqui é que principalmente no decorrer da história a gente percebe o quanto a Holly é extremamente inteligente, o quanto ela é perspicaz, ela é atenta e ela acaba se tornando a chave de muitas coisas que o Bill Hodges tem que fazer, porque é ela que desenrola aqui, que desenrola ali, que tem tal ideia brilhante e que percebe as coisas que estão acontecendo. Então ela é muito antenada, ela é muito esperta. E na série, a cada momento que vai passando, você fica esperando a Holly crescer
desenvolver mais e ficar mais foda. E a sensação que eu tenho é que ela tá regredindo. Você fica... Não! Cara, que desgosto isso. Eu acho desrespeitoso, porque é uma personagem tão incrível no livro, sabe? Não que ela esteja ruim na série, de forma alguma. Se você assistir a série e não tiver lido o livro ainda, você vai achar ela legal, vai achar ela ok, vai falar, eu gosto da Holly. Mas se você tivesse lido o livro, você vai falar, puta que pariu, eu amo a Holly. Porque a Holly é muito foda. Muitos dos acontecimentos, o Bill Hodges só consegue resolver por causa dela. E aqui não, a gente tira méritos da Holly durante a série, a gente deixa o Bill Hodges resolvendo as coisas, ele que vai percebendo, ou então algum personagem novo entra pra desenrolar as coisas com ele, sabe? E a Holly vai ficando lá de lado, tipo, quase uma secretária do Bill sem muita importância, eu fico... O acontecimento que liga o primeiro livro lá no terceiro é justamente a Holly esmaga a cabeça do Brady Hartsfield e ele vai ser internado num centro médico para poder acompanhar. Ele tá em estado vegetativo pelas porradas que ela deu na cabeça dele, esmagou o cérebro dele lá. Só que ele ainda tá vivo e eles ficam acompanhando ele para ver se o cérebro dele vai reagir ou se ele realmente vai ficar nesse estado vegetativo por mais tempo, se vai morrer, enfim. A gente passa o segundo livro todinho em outra história para depois no terceiro o Stephen King recuperar o Brady e colocar ele como vilão mais uma vez. Então na série é inteligente eles já juntaram o terceiro livro com o primeiro e já fazer essa continuidade já na segunda temporada. Então o último turno é isso, a gente vem para a segunda temporada, onde logo após esses acontecimentos a gente já tem o desenvolvimento do Brady no hospital. Aqui foi interessante porque o último turno traz um Brady que começa a desenvolver telecinese, ele começa também a controlar a mente das pessoas, usar elas como marionete, e ele começa a induzir pessoas a suicídios e coisas do tipo. E a gente não sabe de fato no livro que é exatamente isso que está acontecendo. Vão acontecendo coisas, investigações e suicídios acontecendo, o Bill Hodges e a Holly estão ali investigando, e a Holly é a chave principal para poder descobrir que o Brady é um dos responsáveis, né? Ela é um dos responsáveis? Não, é o responsável por tudo isso. E na série não. Primeiro que a série já escolhe excluir os outros suicídios que acontecem, sabe? Ela escolhe não entrar nisso, ela fica ali em volta mesmo do Brady, as pessoas que estão ali, pega um caso que realmente é do livro, como a enfermeira que está ali cuidando dele, é a primeira grande vítima dele próxima, e ele faz dela, ele é um hospedeiro dela por um tempo, e ele acaba fazendo ela suicidar, enfim. Isso é mencionado no livro, mas eles desenvolvem isso melhor na série. Até aí tudo bem interessante, a gente entende as mudanças, não dá pra fazer exatamente como estava no livro, beleza. Mas eu fiquei esperando que a Lou Linkletter, que é a sapatão que trabalhava com ele na loja de tecnologia, ela é muito importante aqui. Porque nesse último turno a gente descobre que o Brady tá usando uns aparelhinhos tipo de jogos, sabe? Ele tá usando tipo um tabletzinho que as pessoas têm para jogos. Ele tá usando isso para se conectar com as pessoas, para poder entrar na mente delas e causar o suicídio, incitar elas ao suicídio. Como que ele faz? De forma bem perversa, quando ele entra na mente dessas pessoas, ele começa a reafirmar todas as inseguranças delas, porque ele consegue acessar a mente delas. Então ele fica tipo, você se sente insegura quanto a sua família, se a sua família não te ama? Então ele fica falando, realmente ninguém ama você é um peso para os seus pais e papapá. Então ele começa a aprofundar essas coisas na mente da pessoa, a pessoa entra num estágio profundo de depressão e ele consegue empurrá-la do precipício, assim a pessoa se mata. Então é muito pesado. E como ele faz isso, ele precisa da Lou Linkletter, porque ele está em estado vegetativo, o corpo dele ali, né? A mente não, mas ele está com o corpo dele parado ali. Então ele precisa dela para poder fazer uma conexão entre os aparelhinhos das pessoas e o aparelhinho que ele tem lá no quarto onde ele está em estado vegetativo. Então entende que isso é bem complexo e no livro é muito mais fácil de explicar. No livro é tudo bem minucioso e a Lou Linkletter tem essa participação muito importante nos planos dele. Ela não sabe exatamente o que está fazendo, mas existe uma razão pela qual ela aceita fazer. Então tudo isso é bem desenvolvido no terceiro livro e aqui a gente já entra numa participação completamente diferente dela na série. Ela não tá nesse gancho de ajudar ele a fazer isso, mesmo sem saber que ela tá ajudando. Ela já
já foi uma vítima dele no final da primeira temporada, quando ele tenta fazer o atentado terrorista. Ela nem tá lá no livro, mas na série eles botaram ela lá e botaram ele atacando ela, esfaqueando ela e deixando ela pra morrer. Ele faz isso em outro momento, no final do terceiro livro. Só que não resulta em mais nada além disso. Então na série eles pegaram um fato que acontecia lá na frente no final da história, botaram bem aqui mais no início e desenvolveram mais em cima. Então por isso eu disse que é uma mudança de personagem que parece bem interessante. A partir do momento que a Lou, né, teve ali um embate com o Brady, ela ficou traumatizada como uma das vítimas dele. Então ela ganha um desenvolvimento muito maior, porque ela carrega um trauma. Então ela é uma pessoa que é uma sobrevivente, que pode ajudar a resolver o caso do Brady, porque ele acaba tendo que enfrentar julgamento, porque ele vai se recuperar. Então assim, toma um rumo completamente diferente do livro. Completamente. No livro, no terceiro, quando ele acorda, ele não vai enfrentar tribunal, nada disso. O Bill Rhodes com a Holly, né, e o Jerome, eles têm que resolver por conta própria, porque como que eles vão comprovar que o grande assassino não está no corpo dele, mas ele está com uma mente possuindo outras pessoas fazendo maldade, sabe? Não vai ter como comprovar isso nunca. Quem que vai acreditar? A polícia, o tribunal, o juiz? Ninguém vai acreditar. Como que vai comprovar uma coisa dessa? Então ele simplesmente tem que combater ele de forma independente. É meio que aquilo de fazer justiça com as próprias mãos, já que a justiça não vai encaixar aqui agora. E isso acaba virando o tema da série na TV, o que é interessante, né? Eles acabam pegando esse tema de fazer justiça com as próprias mãos e discutir se isso é o caminho certo a se tomar e o quanto isso é errado, enfim, isso vira uma discussão muito grande. Só que toma um rumo completamente diferente do que a gente tem no livro. Fiquei muito impactado com o que eles fizeram com a Lou Linklater nessa segunda temporada. Achei muito incrível, achei muito foda e entendi o propósito. E aí ela tem uma cena final muito foda, enfim, tudo muito incrível. E aí a gente vai pra terceira temporada, que o meu desgosto fica ainda maior. Se as mudanças da segunda temporada já tinham me incomodado um pouco, na terceira o bicho pegou pro meu lado. A primeira é muito bem adaptada, a segunda já é tipo cheia de mudanças pra uma outra versão do que eles queriam falar, tocar em assuntos de outra forma, mudar alguns personagens, deram mais destaque pra um, esquecer outros. Enfim, várias coisas dos livros ficaram pra trás e não tivemos o embate do jeito que a gente... Nossa, nem remotamente perto. A gente tem tribunal, discussão se o Brady tá ou não em sã consciência para poder responder pelos atos dele na série. No livro a gente nem tem a justiça ali acontecendo. A sensação que eu tenho é que eles tentaram pegar a ideia do Stephen King e colocar de uma forma mais realista na TV. E... é uma tentativa válida, mas eu acho que tira um pouco... Eu já não gosto muito, como eu falei, da pegada sobrenatural do terceiro livro, eu falei isso na minha resenha, mas já que já fez, embarca nessa ideia e faz acontecer a parada, sabe? O King fez isso e no final, apesar das minhas ressalvas, eu ainda achei que tinha sido um excelente livro. E aqui eu fiquei achando que a temporada não foi tão boa assim do meu ponto de vista. Para a terceira e última temporada, eles adaptaram o segundo livro, que é o Achados e Perdidos, onde nós temos um vilão que eu amo, não que eu goste dele, mas eu gosto do desenvolvimento do vilão, do quão foda ele é como vilão, né? Quão horrível ele é para cumprir o papel de vilão. Isso me agrada numa narrativa de uma história, principalmente quando se trata de uma história de detetive com um psicopata solto, né? Eu acho que precisa ser um vilão, sabe, de peso, assim, pra poder fazer a história ficar aterrorizante. E o Maurice Bellamy é esse vilão. Distanciando de tudo que acontece com Brady Hartsfield, assim, com apenas algumas conexões, mostrando que nós estamos no mesmo universo, né, na mesma história ali, nós temos um escritor chamado John Rothstein, que já é um escritor que está muito velho, ele ficou recluso, ele parou de escrever e publicar as coisas, ele decidiu morar recluso lá no meio do mato, na casa dele lá. E aí, acho que meados dos anos 70, mais ou menos, ou 80, um fã, que é o Maurice Bellamy, decide invadir a casa do velho e roubar toda a grana dele, porque o cara era podre de rico, mas guardava dinheiro no colchão. Existia essa suspeita, sabe? E o Maurice investigou o suficiente para tentar assaltar ele. Leva mais alguns comparsas, acho que ele leva 2 pessoas com ele para poder cometer esse crime, se eu não me engano. 2 ou 3.
Quando ele chega lá, ele descobre uma outra coisa que ele queria muito também. O velho tinha escrito o resto da vida que ele estava aposentado, ele estava escrevendo e guardando esses manuscritos. E ele era conhecido por uma saga, a saga do Jimmy Gold, que é uma trilogia de um personagem que era todo anarquista e tal, sei que, foda. E muitas pessoas cresceram com o Jimmy Gold, achavam esse personagem icônico. E aí no terceiro volume ele já estava transformado, ele estava domesticado, ele estava com esposa, filho, vivendo um sonho americano, e isso causou revolta em algumas pessoas, né? Principalmente no Morris, que queria se sentir um anarquista, né? Queria ser assim como Jimmy Gold no primeiro volume, então ele não aceitava aquele final. E aí quando ele chega lá, ele acaba matando o Rothstein, esse é o início do livro. Início também, primeiro episódio de abertura da temporada, onde ele mata o escritor e rouba todos os manuscritos de sequências do Jimmy Gold que o cara escreveu, assim como a grana dele. Ele mata os capangas lá que tá com ele e fica com esse tesouro sozinho. Só que isso acontece, tipo assim, uns 30 anos antes dos tempos atuais, né, que se passa o livro. No livro, o Morris roubou isso lá na década de 80, fez esse crime, matou o Rothstein e tal, e ele roubou isso lá na década de 80, enterrou, porque não deu tempo dele ler, ele enterrou tudo numa mala e acabou indo preso por um outro crime e simplesmente ficou lá na cadeia apodrecendo. Como que uma história se conecta na outra nos livros, né? Um menino chamado Peter Sobbers, da família Sobbers, ele tem uma irmãzinha, que essa irmã estuda com a irmã do Jerome, que faz uma conexão aqui com o Jerome lá, e o pai dele é uma vítima do Brady no Mr. Mercedes. Lá no assassinato do massacre do carro, o pai dele sobreviveu, mas ficou com uma perna danificada, por isso ele ficou inválido. E a família está passando por maus bocados desde o atropelamento. Menos uma pessoa trabalhando, menos uma renda, a situação está precária e o pequeno Peter, que tem mais ou menos uns 13, 14 anos, acaba achando perto de casa um tesouro enterrado. Na verdade, a casa que eles moram agora, a família Sobbers, é a casa do Morris, que há 30 anos atrás estava preso. A casa que ele morava, ó, foi passada para frente aí porque o cara tava na cadeia sem previsão de sair, né? E a propriedade nem era dele, era da mãe dele, enfim. Então a propriedade passou-se adiante. Hoje quem mora nessa casa é a família Sobbers e o Peter acaba descobrindo o tesouro que o Morris enterrou, que é todo o dinheiro do Rothstein, do autor, e todos os manuscritos. Como você pode ver, existe essa diferença de tempo muito grande, essas coisas ficaram enterradas por 30 anos, o Morris envelhece na cadeia, né? Porra, passou 30 anos na cadeia, o cara sai de lá com mais de 50 anos e ele sai extremamente perigoso porque ele passou a vida toda na cadeia contando com o momento em que ele ia sair e ia pegar o tesouro dele de volta, porque nunca foi achado. Então a gente tem um vilão super perigoso que faz muita matança, que traz o clima assim no limite de perigo na história e que é o vilãozão que sai da cadeia e que agora ele vai caçar o tesouro dele, descobre com um garoto que isso, quando o garoto acha o tesouro, ele tem uns 14 anos. Então ele gasta o dinheiro enviando anonimamente para a família para poder pagar as contas, e os pais dele ficam assim: gente, a gente tá num buraco, tá chegando um dinheiro do nada, vamos usar, mas não sabe de onde é, e vai usando, e vai usando. Então assim, ele salva a família dele de um buraco financeiro, se torna um leitor ávido, assim, ávido, eu falando ávido, gente, gay burra aqui no português. Se torna um leitor compulsivo de Rothstein, lê tudo sobre o Jimmy Gold, principalmente os manuscritos, ele lê tudo, fica viciado e se torna fã número 1 do Rothstein, assim como o Morris também é. Então a gente tem um paralelo de dois fãs número 1. Um que é mais bonzinho, digamos assim, e outro que é completamente perverso. E a gente tem no livro o tempo todo esse duelo, né? Essa dualidade de será que eles têm coisas em comum? O que será que é diferente entre os dois? Será que a literatura une essas pessoas? É realmente um ponto de encontro? Então toda uma discussão muito foda, muito interessante no livro. Tem isso na série? Morris é o grande vilão da série, com o risco de matar qualquer um a qualquer momento, de tão perigoso que ele é. O Morris vai pra cadeia, fica 30 anos esperando para poder recuperar o tesouro dele. É uma desgraça? Sim. Sim.
Aqui a gente tem o Morris novinho, o Morris no momento em que ele mata. Eles pegam o assassinato e fazem acontecer na mesma época e não 30 anos atrás. O Morris aqui é interpretado pelo Gabriel Ebert, que eu não gosto dele no papel, mas é apenas da minha opinião. Achei o Morris... Porque o Morris é um bunda mole nessa série. E eu fiquei assim, mano, pera lá, né? É um vilãozão do caralho. E aí eles transformaram ele num bunda mole. Mas por que que eles fizeram isso? Porque eles incluem uma personagem, uma mulher chamada Alma, que é mais velha e que ela vai acabar se tornando a grande parceira do Morris nos crimes, e ela vai pegar esses crimes que ele cometeria e vai ser ela que vai cometer. Então, assim, mais uma tentativa, eu acho, de... Não sei. Ela realmente é bem mais interessante que o Morris, sabe? O Morris é um bosta na série. Um vilão assim, ele só serve ali como... Ele é o grande vilão do livro, ele age sozinho a história toda, ele faz todas as crueldades sozinhos, e aí de repente na série eles botaram uma mulher nova, uma personagem nova, pra poder fazer as principais coisas que o Morris faria, e bota o Morris do lado como apenas um capanga molenga dela. Tudo isso só para eles desenvolverem mais a fundo o que seria a influência do John Rothstein na vida das pessoas. Seria interessante, na minha opinião, se tivesse sido desenvolvido como no livro. Cara, no livro é muito foda essa discussão do quanto o livro é importante na vida do leitor, o quanto que ele influencia na vida do leitor, sabe? É muito foda. Só que isso deixando bem claro que um desses leitores é um psicopata frio. Então é uma discussão muito interessante. E na série não tem isso. Eu fico assim... sabe? Enfim, fiquei desgostoso. Achei que várias coisas nessa adaptação ficou uma bosta. Uma grande bosta. O Peter Sobbers é um personagem muito fofo nos livros, sabe? Você gosta muito dele. Ele é, assim, carismático dentro do drama que ele tá vivendo, o Peter Sobbers, no livro. E ele é completamente chato na série. Você fala, caralho, que garoto insuportável. É um garoto de 16 ou 17 anos, não sei, que começa a agir como um baita justiceiro, como se aquele, a polícia não serve, eu que vou resolver tudo, não confio na polícia, tipo, você só é chato, menino, muito chato e tá causando toda uma desgraça na sua família. Mais uma vez a Holly sendo jogada pra escanteio, tem vários momentos que eu fico irritado nessa adaptação. A partir da segunda temporada, o Bill Hodges começa a destratar muito a Holly. Cara, ele nunca faz isso no livro, sabe? Ele é muito parceiro dela no livro. Ele às vezes tá meio sem paciência, alguma coisa assim, mas ele respeita muito a Holly. Ele sabe a importância de tratar ela bem, de ter ela do lado dele, sabe? Eles têm uma relação muito bonita no livro. É uma confiança que ele vai ganhando a confiança dela o tempo todo. E ele valoriza isso. Porque a Holly é muito especial, né? Então, assim, no livro, na série, ela tá tipo... Ele tá... foda-se pra ela, ele não liga pra ela, ele não divide informação com ela hora nenhuma, eles investigam tudo juntos no livro, sabe? A única coisa que ele esconde dela nos livros é a doença dele. Ele descobre uma doença, acho que no estômago dele, se eu não me engano, que é o que vai deteriorando ele no terceiro livro, que torna o embate dele com o Brady mais difícil, porque ele tá cada vez mais fraco, tendo muitas crises de dor. Então ele esconde isso, ele esconde momentos de dor, ele esconde dela que a doença tá avançando, ele finge que tá tomando remédio e não tá. Então a Holly fica sempre muito preocupada porque ela não aceita perder ele, a possibilidade de perder ele, porque ele se tornou uma bússola para ela, o norte dela. Então eu falo muito dessa dependência da Holly com ele emocionalmente e como que ela tá tentando viver com isso. E tudo isso é feito com muito carinho entre os dois, e na série ele vai tratando ela mal, sabe? Eu vou ficando assim, por quê? Eu não consigo entender a necessidade de ter enfraquecido a personagem como eles fizeram com a Holly, e ainda por cima botar tanto descaso do Bill com ela, sendo que eles são tão parceiros no livro. No livro, basicamente, ela é o Watson do Sherlock dele. Então, assim... difícil. Eu não sei por qual razão eles não quiseram trazer a doença do Bill Hodges para a série, trazer essa coisa dele enfrentar uma doença e
ele tá assim mais debilitado, mais no final da história. Não sei porque eles não quiseram fazer isso. Ao mesmo tempo que eles pegaram o ex-parceiro dele da polícia, que é o Pete, que participa das investigações de outra forma, ele é a conexão que o Bill tem com a polícia ainda, né? Mesmo ele estando aposentado, é o Pete, que é o ex-parceiro dele, que acaba aceitando as informações, trocando informações com ele, ajudando em investigação e tal. Eles simplesmente matam o Pete na série de forma desnecessária, de forma desavisada. Na segunda temporada, eliminam o cara, tiram ele da série para inventar um outro detetive. Será que o cara não aceitou participar mais? Eu não sei se o ator quis sair, por isso eles fizeram isso. Pode ser. Pode ser um daqueles casos de que o ator simplesmente não quis mais ficar no papel por algum motivo, teve que sair da série e eles trocaram o detetive assim. Não pesquisei para saber. Única explicação plausível, porque depois disso entra um outro detetive que realmente fica fazendo essa ponte Bill Hodges e polícia. E era para ser com o Pete, que é o parceiro dele de antes dele aposentar. No mais, eu fiquei decepcionado com várias coisas. Assisti mesmo porque eu acho que o Bill Hodges, tirando a parte que ele trata mal a Holly, eu acho que ele está extremamente bem adaptado. O ator está brilhante no papel. Tem outros personagens bem adaptados também. Algumas novas inclusões que eu gostei, algumas alterações que eu gostei, e outras que me decepcionaram muito. A trama da terceira temporada, que é baseada no segundo livro, que é o meu livro preferido, foi toda por água abaixo, na minha opinião. Então, assim, várias coisas que eu fiquei desgostoso. Eu diria que a primeira temporada é perfeita, é um 10. A segunda temporada já cai para um 8, porque tiveram várias modificações que são interessantes para a TV, mas ainda assim algumas coisas me incomodaram. Já a terceira temporada cai de um 6 para menos aí, de 0 a 10, porque realmente fizeram várias alterações que eu não gostei, a trama foi para um rumo que eu não gostei, diversos personagens e trama que deveria ter seguido um rumo completamente diferente e ficou com um saldo bem... ficou arrastado, ficou chato, eu tava vendo que tava indo por outro caminho e tava assim, mano, tá ficando estranho, simplesmente não curti. É isso, falei pra caramba, mas queria dar minha opinião sobre um geral aí dos livros com a série Mr. Mercedes, o que eu achei, personagens que eu gostei ou não. Quero destacar que uma das minhas cenas preferidas, um grande spoiler, mas uma das minhas cenas preferidas é a morte da mãe do Brady. A morte dela ficou maravilhosa na série, ficou muito incrível a cena. O pós, como que eles lidaram com o corpo dela na série, o Brady ali deitando do lado do corpo dela, quando ele quer repousar assim a mente dele, sabe, botar a mente dele pra funcionar. Então assim, até essa relação dele com o cadáver da mãe ficou muito melhor até na série do que no livro. No livro ele meio que deixa o corpo pra lá, sabe, mas ali não, ali ele ficou mesmo muito grudado no corpo dela, eu achei muito mais macabro e funcionou super com quem o personagem é. Então a primeira temporada é assim, perfeita. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like por favor, comente abaixo a sua opinião, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tem aí também o sininho para você ativar e pegar as notificações. Nas descrições também tem as minhas redes sociais, link do meu Apoia-se, link do meu perfil na Shopee com a venda da camisa do Lar da Agatha, tem o Pix do canal, enfim, tem tudo aí. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.